Senhor, tu me sondaste, me conheces. Conheces o meu deitar e meu levantar. Por onde irei do teu Espírito? E para onde fugirei da tua face? Se tomar as asas da levar, se habitar nos extremos do mar, até ali a tua mão me guiará, tua destra me sustentar. Se disser que as trevas me encobrirão e a noite escurece ao redor, as trevas e a luz são iguais para ti. Noite brilha como um dia. Se tomar as asas da alva, se habitar nos extremos do mar, até ali a tua mão me guiará, tua destra me susterá. Vamos todos. Eu te louvarei, 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 Senhor. Eu te louvarei, louvarei, oh Pai, te louvarei. Tu criaste-me, Senhor, formaste-me antes de nascer. Te louvo porque do modo maravilhoso tu me formaste. E se tomar as asas da alva, se habitar nos extremos do mar, até ali a tua mão me dará, tua destra me sustentar. Estarei nos braços de Deus. Amém. Muito obrigado. Amém. Obrigada pela oportunidade. Esse cântico é maravilhoso. E é missionário. Mas vamos cantá-lo de novo, esse cântico, tá? Quando a gente vai chegar lá perto do Mar Vermelho. A gente vai pedir a Naomi que volte outra vez para a gente cantar. Amém. Para a gente ver as maravilhas que Deus fez no Mar Vermelho. Irmãos, olha que um cara bonito, né? É bonito o som. Oi, irmãos. Eu coloquei lá uma foto, mal sei trabalhar com isso.
Houve algumas pessoas que perguntaram, mas quem é que vai pregar? Houveram pessoas que me disseram, mas isto é um livro, quando é que vai sair? Ou já saiu? Eu pensei assim, puxa, mas eu sou tão bom assim de capa. E realmente, não é que isso é muito bom, mas olha aqui, ó, inteligência artificial, hein? Eles fazem coisas assim inteligentes, mas se a gente não souber trabalhar com ele te dá cada uma, olha, tenha cuidado com isso, viu? Mesmo com a inteligência artificial, a gente precisa do Espírito Santo. Porque sem ele, nada a gente faz. E então, quando eu comecei com isso, eu disse assim, eu vou pagar porque isto vai ser mais fácil. Paguei e parecia que era pior que antes. Eu disse assim, eu tirei logo da conta, ainda consegui meu dinheiro de volta. Eu disse assim, sim senhor, é para tomar uma lição que é para começar a depender somente de ti. Eu com isto não estava de acordo antes, vocês sabem, já disse que eu não faço PowerPoint nem nada, mas eu fui aprendendo esse mês e o mês passado, foi que eu aprendi a trabalhar com PowerPoint. Eu peço desculpas de coração mesmo por minha fala. Se vocês não percebem alguma palavra ou se eu digo algum erro, me perdoem. É power. Temos Power. um professor aqui. Muito obrigado. Eu quero que alguém me corrija também na sala, porque eu estou aprendendo, ok? E se eu sair daqui, muito obrigado, meu Paulo, e com uma palavra errada, vou ser culpado. Viu? Tem que corrigir. Muito obrigado. Eu aceito correção aqui. Atenção, toma nota que eu posso apresentar coisas que não sejam verdadeiras, digo eu. Vocês têm que ser como bereanos. Isso aqui não é só para olhar aqui, não. Isso é para você procurar, saber se isto é verdade. Por que eu faço isso? Por que eu falo isso? De maneira que você procura e você vai buscar a Bíblia. O meu interesse é que você busque a Bíblia, entendeu? Aí está. Bíblia e pontos históricos. Pontos históricos da arqueologia, nesse caso, para que você saiba mais. Ok? Muito bem. Então, irmãos, mas vamos abrir as nossas Bíblias na carta de 1 Coríntios, capítulo 10, vamos ler o verso 11. E esse verso nós vamos ler várias vezes, tá? E depois vamos ler um parágrafo do Espírito de Profecia e depois nós vamos começar a mandar aqui slides. Diz assim, estas coisas aconteceram a eles, ao povo de Israel e a todos os nossos patriarcas, que começa desde Moisés até o último João, o discípulo amado de Cristo, aconteceram a eles como exemplos e foram escritos como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Porque nós estamos a viver o tempo do fim. Eu peço ao Senhor que Ele me capacite para que eu possa trazer para a minha igreja informação, a correta informação e a informação que traga no seu coração um arrependimento sincero, daquele que não rasga a veste, mas o coração mesmo. Eu estou-me a referir ao coração de pedra. Estão a entender? De tal forma que, se nós somos céticos, que isso desaparece. O ceticismo tem que desaparecer daqui, não pode existir. Há crentes adventistas céticas. Estão aqui na igreja, mas lá fora da igreja vivem como um mundo. Para mim, pessoalmente, estes são céticos. Ok? Porque se acreditassem na palavra de Deus, você tremia antes que fizesse um pecado ou que transgredisse algum dos mandamentos do Senhor. Então, para mim, isto é incredulidade, o mesmo pecado que o nosso povo, os nossos pais tinham. E a Bíblia diz que por causa da incredulidade pereceram no deserto. O Espírito de Profecia, na página 253, o segundo parágrafo, capítulo 25 do Mar Vermelho ao Sinai, diz assim: a história da vida de Israel no deserto, ela foi registrada para benefício do povo de Deus até ao final do tempo. Até o final do tempo.
E nós estamos a procurar esse caminho, que é o caminho, irmãos, de prova. É o caminho de prova. E é interessante você levar em consideração isso, o que a gente vai ler agora. O registro da forma como Deus lidou com o povo que errava no deserto em todas as suas marchas, de um para o outro lado, na sua exposição à fome, assédio, cansaço e nas notáveis manifestações do seu poder em seu auxílio, está cheio de advertências. De que, irmãos? Advertências. Advertências, irmãos. Está cheio de advertências e instruções para o seu povo em todos os tempos. As várias situações vividas pelos hebreus eram uma escola preparatória. O que era, irmãos? Escola. Uma escola preparatória. Você não pode esquecer essa palavra. Escola preparatória. Porque é isso que é de facto o deserto. E é isso que é o Egito, que é o símbolo do pecado, que é o símbolo da maldição. Por quê? Porque o povo de Deus abandonou ao seu Deus e adulteraram com os ídolos do Egito. E foi muito difícil para que eles saíssem fora. Tá? Nós já tocamos em vários assuntos e vamos tocar mais. Nós temos muito ainda para estudar, queridos. E acontece que esses deuses não saíram de um dia para o outro. Demorou muito tempo. 40 anos, irmãos. Irmãos, as várias situações vividas pelos hebreus eram uma escolha preparatória para o seu lar prometido em Canaã. Qual é o nosso Canaã? É o seu, queridos. Deus quer que seu povo nestes dias reveja com um humilde coração e espírito dócil as provações pelas quais passou o antigo Israel, a fim de que se possa instruir na sua preparação para o Canaã celestial. Irmãos, isso é pessoal, queridos. Se possa instruir é pessoal. Não é a segunda pessoa. É pessoal. É eu. Instruir, eu vou me instruir. Mas como é que eu vou me instruir se eu fico de braços cruzados e vivo como todo mundo vive? A Bíblia fica do lado a apanhar pó, certo? É o nosso costume. A gente toma ela de vez em quando. E alguns de nós tomam para aprender a lição. Alguns. Isso já é Já é bom. Não é já é bom. É um esforço. É um esforço. Alguns vão ver na internet. É fácil. Temos lá os pastores, nossos colaboradores, passam a lição. Vão lá, ouçam a lição e ficam com a informação. Uma informação, mas a informação não é igual quando a gente vai à palavra de Deus e estudar cada verso. Irmãos, eu quando comecei a estudar essas lições aqui, é uma teologia limpa, sabem? É muito estudo. E eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu quando tenho essas lições profundas, eu não tenho aquele tempo todo para poder passar ponto por ponto, como eu faço quando estou me preparado para passar a lição. Eu confessei o meu pecado agora. Ok? Portanto, se você não tem costume de ler a Bíblia, pelo menos pega na lição, acompanhe a lição. Acompanhe. Tem sábado, tem domingo, tem segunda-feira, etc. E você dessa forma se alimenta. Se você não tem uma lição, procura na internet. Se você quer comprar uma lição, tem a gente que arranja uma lição. É muito importante a gente permanecer, portanto, é importante que a gente coma da palavra de Deus. Vamos adiante. Alicerce. José. Vocês conhecem José? Criança. Conhecem José? Sim. Muito bem. A providência, a chegada no Egito. Para entender o êxodo, precisamos ver como Deus plantou a semente. Que semente? A arqueologia, né? A arqueologia não encontrou apenas mitos, encontrou as pegadas de José. O contexto geográfico e arqueológico Tel El Dabaa Avaris. Esta é uma cidade linda,
é a casa onde morava o José. Tel el-Daba foi a capital dos Hyksos, mas antes disso foi um assentamento de populações asiáticas, semitas. Os semitas são os hebreus, sabiam disso, não sabem? Não. Os semitas é o povo de Israel. Foi dado o nome de semitas. Era o Abraão, o Jacó, eram semitas. Descendência de Sem, muito obrigado. Exatamente, do Sem, semitas. Muito bem, obrigado, irmã, por esse pensamento aqui, por essa observação. O Hyksos, não sei bem explicar, mas não faziam parte, portanto, há alguma descendência da família, de facto, do Noé, né? Porque é de lá que as nações começaram a se distribuir pelo mundo. Portanto, aqui estes semitas está a falar da primeira, segunda e a primeira, terceira dinastias. Portanto, estamos a falar de 1200 a 1300 a.C. Supostamente, esta era a cidade de Avaris. Eu não sei se tem aqui luz. Não tem aqui luz, pois não, Filipe? Está aqui, ó. Este aqui, vocês não vêem nada, né? Dá sim, vemos. Eu não consigo ver nada aqui. Enfim, isto aqui é uma parte da cidade, isto é outra cidade. Algum sítio por aqui era a casa de José e do outro lado era o Nilo. Então, vamos para a frente. Contexto geográfico e arqueológico do Tel el-Daba a Avaris. Aqui nesse sítio se encontra a casa de... Desculpem. Aqui neste sítio se encontra a casa do José. Aqui o palácio do José. Aqui é restos que sobrou da casa o palácio do José. A estrutura residencial era desta, sim, mas era de casas tipo palácio. Estamos a falar daquelas casas grandes e altas, né? Que eram chamados palácios. Como ela era uma pessoa muito importante, certo? Então, ele tinha esse direito e ele tinha um palácio. A estrutura residencial. Isto supostamente também faz parte do palácio do José. Foram tiradas fotografias de várias partes do mesmo sítio. Isto aqui é o terreno praticamente completo, né? Essa área toda aqui, né? Estas eram as casas. Supostamente tinhas aqui a parte de um quarto e depois por cima também tinhas mais um quarto ou dois. Era esse sistema que era dessa forma que se construía as casas naquele tempo. Isso também faz parte, portanto, a estrutura residencial e é os restos que sobraram do palácio do José. A gente daqui a pouco já vamos ver o seu palácio como que era de facto. Isto aqui é uma parte do palácio, aqui, né? E aqui são tumbas. Portanto, em Avaris, em Gosen, nós sabemos que foi lá que o povo, a família de José, né, moraram lá durante toda a sua sedentaria, né, como se diz? O seu estadia. Muito obrigado. Muito obrigado. Irmão, você tem que vir mais para a frente aqui. A sério, vem aqui mais para a frente, que é para vocês poderem acompanhar bem e ver bem as fotografias. Estou a falar sério, temos aqui cadeiras vazias. Eu convido-os a vir para a frente. Aqui, desse lado, temos uma tumba, tá? Túmulo. Túmulo, ok? Diz que descobriu-se uma tumba única. Um palácio com 12 túmulos. O principal continha uma estátua de um oficial semita, com uma túnica de várias cores, que supostamente era José. Ou melhor, podemos falar que era o estilo da vestimenta dos semitas. A tumba que foi encontrada aqui era vazia. E isso nos conforma aquilo que diz Gênesis 50, 25, que diz que os ossos foram levados. Exatamente. Para o Cana. Portanto, estamos a ver aqui 12 túmulos, né? Daqui dá para ver melhor essa parte aqui da tumba era do José. E, portanto, o semita, o vizir, era chamado de vizir. Aqueles que tinham um encargo especial. Semita, descoberta de um palácio da primeira, segunda
terceira dinastia, pertencente a um oficial de alto escalão de origem asiática semita. Isto ficou comprovado. Em Tel Daba, temos aqui a tumba, aqui na cidade de Pi-Ramsés. Pi-Ramsés chamava-se a cidade onde ele morava. Portanto, ele não morava, o palácio dele não estava no meio dos seus irmãos, estava um pouquinho separado, como nós vimos lá naquela fotografia de outra vez, onde eu mostrei no mapa. Era um sítio especial, aqui neste túmulo, eu não sei o que está escrito, mas deve ter algumas especificações. Portanto, os ossos já não se encontram lá. Hoje está lá a tumba vazia. Outra vez, Pi-Ramsés é esta cidade aqui onde estava o palácio do José. E por aqui vocês estão a verem que são casas, supostamente, dos seus irmãos. Esse é o suposto José. O corte de cabelo era um corte dos semitas. Era um corte específico. E como nós vemos aqui, ele tinha... dá para ver aqui na próxima fotografia, não sei se dá para ver aqui essas cores aqui traçadas. Conseguem ver? Dá para ver cores aqui também? Eu não sei. Há riscas, sim. Então, tem umas riscas que dá para entender que é uma capa multicolora, certo? Aqui neste ecrã eu consigo ver melhor. Só os nobres é que usavam cor. Diz? Só os nobres é que usavam cor. Os ombros. Sim, os nobres, os nobres. Isso é os algo nobres. original. Nobres, os ricos. Ok, tudo bem. Isso é algo original. Eu tirei a foto original. Eu não pedi que o IA fizesse-me uma foto, mas isso aparece, é original, tá? O que está lá. Portanto, José queria que o seu corpo fosse devolvido a Canaã, provavelmente para o túmulo familiar na caverna de Macpela, em Hebrom. Após o processo de embalsamento, ele teria sido posto em um sarcófago de múmia, parecido com esse que está aqui na imagem, apresentado posteriormente. Aqui tem uma escrita, eu fui ver o que era, não consegui saber, mas faz referência ao faraós, né? O estilo que eles oravam por seus deuses e pediam que cuidasse do corpo do faraó para que chegasse no mundo celestial, algo assim. Mundo Né? dos mortos. Cada múmia tinha alguns escritos. A gente vai falar no próximo estudo sobre esses factos. E só tinham direito a ser embalsamado somente os faraós. E o José teve essa honra de ser embalsamado pelo rei. E ele, quando o pai faleceu, está no relato bíblico, ele também pediu que os seus médicos, ou seja, José tinha a seu serviço médicos, que naquela altura eram como cegos, os mestres, né? Que embalsamassem o pai. Eu fiquei pensando, mas porquê? Porque José tinha outro conhecimento. Mas depois, pensando bem, a viagem até Canaã era longa. Pois é. Se eles não fizessem esse processo de embalsamento, o corpo chegaria lá decomposto e ia cheirar mal. Pois é, exatamente. Assim, Exatamente. Por que o túmulo em Gosém está vazio? Isso coincide com o relato bíblico. De acordo em Gênesis 50:25, José fez os seus irmãos jurarem que quando Deus os tirasse do Egito, eles levariam os seus ossos com eles. Êxodo 13:19 afirma que Moisés cumpriu este juramento e levou os ossos de José durante o Êxodo. José 24:32 relata que os ossos foram finalmente enterrados em Siquém, na atual Cisjordânia, numa terra que Jacó tinha comprado. Portanto, temos aqui detalhes referentes ou revelantes ao palácio. Essa é a arquitetura híbrida, ao contrário dos palácios puramente egípcios, né? Estes apresentavam um pátio com colunas, está aqui à frente, e uma planta que se assemelha
às residências de prestígio encontradas na Síria e em Canaã naquela época. Esse estilo você não encontrava no Egito, no próprio Egito, onde hoje é a cidade principal, que é chamada... Cairo é a capital do Egito. Portanto, se a gente for lá, o meu tio foi lá, que mandou umas fotos, não tem nada a ver com o que a gente vê aqui. O jardim e os túmulos. O palácio tinha um jardim onde foram encontrados 12 túmulos, nós já falámos sobre isso, portanto seria este aqui. Era somente nas famílias reais egípcias, o que demonstrava um enorme prestígio desse oficial asiático. Temos aqui mais uma imagem. Depois temos aqui um outro assunto, é a Estrela da Fome e um importante monumento histórico localizado na ilha de Shell. No rio Nilo, perto de Assua, ela contém inscrições em hieroglifos que narram um período de 7 anos de seca e fome durante o reinado do faraó Djoser da terceira dinastia. Esse era o rei da terceira dinastia no tempo de José. Tá? Portanto, aqui é revelado o texto sobre a fome, diz assim: eu estava em luto no meu trono. Aqueles no palácio estavam em luto, porque o Nilo não subia. É um período de 7 anos, portanto corresponde ao quê? Aos 7 anos de falta de água e pão, a seca que teve no Egito. O grão era escasso, as sementes estavam secas, todo tipo de comida era rara, as crianças choravam, os jovens caíam, os corações dos velhos estavam aflitos, as pernas dobradas. Eles abraçavam o chão, seus braços cruzados sobre eles. Os cortesões estavam necessitados, os templos estavam fechados, os santuários cobertos de pó. É o que traz naquela pedra. A Estrela da Fome. A seção da Estrela da Fome, que descreve a crise, é particularmente vivida e dramática. O texto está escrito na primeira pessoa, como se fosse o próprio faraó de Djoser falando, ou seja, estava desesperado. Embora a estrela descreva eventos de um período muito antigo, acredita-se que ela tenha sido gravada durante a dinastia ptolomaica, cerca de 2000 anos antes, após o reinado de Djoser. Obrigado. O texto descreve como o faraó, preocupado com a crise, consultou o seu vizir, Imhotep, que o aconselhou a fazer oferendas a Khnum, o deus das fontes do Nilo, para que as inundações anuais retrocedessem. José não aparece na inscrição. No entanto, há conexões fascinantes que estudiosos e entusiastas costumam debater. Primeira coincidência dos 7 anos, o paralelo mais óbvio entre a estrela e o relato bíblico de Gênesis, e a menção exata de 7 anos de fome. Há 7 anos de fome. As 7 vacas belas e gordas significam 7 anos, etc., né? Assim como o José tinha dito para o faraó. Esta figura aqui é o faraó. Esse aqui é o deuses, é um dos deuses, né? Portanto, vamos ler aqui a figura de Imhotep. Esse aqui, esse é o Imhotep, era o conselheiro. Na estrela de Djoser recorre ao seu vizir e conselheiro Imhotep, que era esse aqui o mais da direita, o quarto, para resolver a crise. Muitos pesquisadores notaram semelhanças entre o papel de Imhotep, um sábio arquiteto e administrador que salvou o Egito da fome, e a história bíblica de José, que também se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito e administrou o país durante uma seca. Nós cremos, Rodrigo Silva crê também que esse o tal Imhotep é o tal de José do Egito. Tá? Eles não relatam isso, porque é claro que não vão falar isso, né? E eles tiveram vários anos a limpar muitos registros para que não possam ser revelados. Temos que avançar aqui, que estamos muito atrasados. O deus Khnum, sentado no trono, está aqui o primeiro. O deus principal, com a cabeça de carneiro, é sentado no trono e é o Khnum. Na mitologia egípcia, ele era o senhor das cataratas e o deus que moldava os seres humanos no torno do oleiro.
o faraó acreditava que a fome aconteceu porque o templo de Cnum foi negligenciado. Então ele vai lá até lá pedir perdão e levar ofertas de manjares, como diz a Bíblia. O ponto número 3, as deusas Satis e Akhmulet, tá, essas duas aqui no meio, estão, portanto, logo atrás do Cnum. Estão as deusas que formam a triade da religião da Assua. Eles é interessante também querem 3 deuses, né? São os principais deuses do Egito. O Cnum, né, é a Assua e a Satis, a Satet, como diz aqui. Ela diz que geralmente usado os chifres de antilope, né? Está aqui assim, o chifre de antilope, é esse aqui, que dizia que ela era a guardiã da fronteira sul e da inundação. Anuket, usando um cocar de pernas alto, ela era uma deusa das águas do Nilo, nesta região das cataratas. Agora, Imhotep, o último à direita, este é o ponto que mais gera confusão e interessa. O personagem na ponta direita é Imhotep, o vizir conselheiro, que nós cremos que é o José. Embora tenha sido um homem real, ele foi divinizado séculos depois. Foi divinizado. Foi feito um deus. Por que ele está ali? No texto da estrela, é Imhotep, né? Quem pesquisa nos livros sagrados para descobrir qual deus controla as águas do Nilo e avisa ao faraó que ele deve honrar Cnum. Esse aqui diz, vai ter com Cnum porque tu estavas tu estás a ignorar o Deus. A conexão com José. Como mencionamos, o Imhotep aparece aqui como o braço direito do rei, o homem sábio que interpreta a crise e salva do Egito, papel quase idêntico ao de José. No relato bíblico, o que faz muita gente acreditar que a história de José e a de Imhotep podem ter raízes históricas comuns. Irmão, posso dizer uma palavra? Tem que ser rápido, irmão, que estamos muito atrasados. É interessante nós fixarmos uma ideia. Certo. Que essa é a história contada pelos olhos dos egípcios. Aham. Nós temos o relato bíblico contado pelo Espírito Santo que inspirou Moisés. Exato. E é natural que eles não contem da mesma maneira. Não é? É óbvio. Quando há um acidente, há duas ou três testemunhas, ninguém vai contar as coisas da mesma maneira, cada um vai ter uma perspectiva. E lembremos-nos da história de Babilónia. Os reis babilónios, nomeadamente Nabucodonosor, assistiu a milagres, mas foi preciso muitos para que ele se convertesse. Não foi logo à primeira. E ele passou por um estado. Exatamente, ele até pode em certos momentos dizer: bendito seja o Deus de Daniel, bendito seja o Deus destes hebreus que não se ajoelharam e tal. Mas não foi logo ali que ele se converteu. Portanto, é natural que tenhamos esta deturpação, dizendo que ele que mandou ir falar com o Deus, não sei, já não me lembro o nome, desse Deus que estava aí nesse documento, porque isso é a visão deles, não é? Eles não vão reconhecer, por exemplo, a gente vai falar agora sobre o canal de José, eles não têm como negar isso. Quando a gente fala sobre o canal de José, a evidência geográfica Bahr Youssef é o nome que é dado a este lago, quer dizer, não é lago, é um canal que foi construído, tá? Então, o dono desse canal é o José. E nós vamos saber por que ele foi construído. Portanto, a engenharia hidráulica, um braço artificial no Nilo de 320 km de extensão. 320 km foi trabalho à mão dura, tá? E isto, historicamente, não pode falhar. Está aqui. Você vai lá, eu encontro lá. Você coloca no mapa, tá? Esse nome aqui, que é o Bahr Youssef, que chama-se o Canal de José. Este aqui também é uma imagem dele que se estende pela o lado do rio Nilo, fica perto um do outro. De facto, é uma unha que sai do Nilo, isso. Vejam a vegetação, né? É o oásis do Egito. Bahr Youssef, ou Bahr Youssef,
Bar Youssef é um nome de origem árabe que significa literalmente o Mar de José, ou o Canal de José. Isto foi dado o nome, né, por José. Diferente de um nome de família ou de uma pessoa específica, ele refere-se principalmente a um famoso canal navegável no Egito. Dinastia e história, temos aqui já, de novo, a conexão com o José, bíblico e alcorânico. Os muçulmanos creem que realmente esse canal foi construído pelo José. Diz assim, de acordo com a tradição oral, os textos islâmicos medievais, o canal leva o nome de José Youssef, porque ele teria sido o arquiteto por trás do sistema de irrigação. O contexto. A história conta que enquanto José era o vizir-ministro do Egito, ele ordenou a escavação ou o aprimoramento do canal para transformar a depressão do Fayum em um celeiro. Mas aquilo não era aprimoramento, foi mesmo a construção, foi a escavação. Porque eles recentemente limparam o canal. E dessa forma eles queriam limpar também a estrutura teológica e arqueológica que existe, de que de facto não foi o José que construiu. Mas a história está aí, o facto está aqui. Olhem como é que se vê isso no mapa. Como é que vocês leem? Vocês conseguem ver? Sim, bonito. Bar Youssef. Bar Youssef. Isto aqui é o canal de 320 km. Se você colocar no Google Maps, aparece lá. Está lá o nome. Ficou registrado assim. Interessante. Isto para mim tocou muito. O propósito disso teria sido a solução estratégica para armazenar água e garantir a produção de alimentos durante os 7 anos de escassez mencionados nas Escrituras. Irmãos, para fazer esse canal de forma que ele corra, precisa de muita estratégia. E foi somente Deus que lhe deu sabedoria para fazer isso. Porque foi Deus que lhe deu o sonho. Então, ele, daí naqueles 7 anos, né, antes que viesse os 7 anos, ele já construiu essa barragem, este canal, que há lugares que é como a gente vê nas fotos, parece uma barragem. Ou um rio, desculpa, não é barragem, um rio. O canal de José na história, embora os registros egípcios antigos e hieróglifos atribuam as grandes obras de Fayum aos faraós da 12ª dinastia, muito obrigado, como Amenemhat III, este é um dos faraós que era na altura. Muitos historiadores e habitantes locais ao longo dos séculos defenderam que estes faraós apenas ampliaram o que José já havia estabelecido. Isso é muito importante que fica na nossa mente. O status atual, a função, o canal continua a ser o principal fonte de água para o oásis de Fayum, no Egito. Ele transporta águas do rio Nilo, começando perto de Assiut, e flui por cerca de 300 km até chegar à depressão de Fayum. Importância. Ele sustenta uma vasta área agrícola que é vital para a economia local e para a subsistência de milhões de pessoas na região. História, embora tenha origens naturais como um braço de Nilo, foi transformado em um canal há milhares de anos, atribuídos por tradições locais e bíblicas a José, filho de Jacó, durante o período em que serviu ao faraó. As rodas de água de Fayum, que a gente falou há pouco, né? E por aqui passa o rio. Esta é uma foto real. Barragem de Assiut. Nós entendemos que esta aqui é a barragem de Assiut, que faz parte do Nilo. E nós temos aqui uma mão, né? Aqui que sai, não é esta. Nós temos aqui essa mão, né? Do Nilo que sai. É um braço, na verdade. É um braço, pronto, que é o tal canal de José. Pinturas de Beni Hassan. No túmulo do Khenhotep, Khenhotep, o segundo, este é um suposto rei, faraó, em 1890 a.C., há uma famosa pintura mural que retrata um grupo de 37 semitas, a Amu, entrando no Egito.
Isso eu achei magnífico, maravilhoso. O que revela? Eles vestem as roupas coloridas e trazem presentes. O Dr. Rodrigo Silva, utiliza essa imagem para mostrar que a migração de clãs nomeados da Canaã para o Egito em busca de comércio ou um refúgio, como no caso da família de José, era um facto histórico documentado pelos próprios egípcios. Temos aqui pinturas de Ben Hassan que mostram várias pessoas, caminhando em direção ao Canaã. Estes aqui não são israelitas, estes não são semitas, Agora, esta é uma pintura original de Ben Hassan que revela, temos aí a parte de cima algumas caças que eles costumavam fazer no Egito e a parte de baixo ele continua com a história de um povo que nomeia, há pouco lemos 37 pessoas, que vieram para o Egito morar no Egito. Uma caravana, E a parte de baixo não vemos aí como se vestiam quem? Os egípcios. Eles portavam roupas construídas de hino fino, que era uma costura de cor branca, como nós vemos aqui a parte de baixo, aqui assim. E estes aqui são siamitas, que têm uma capa colorida. Pinturas de Ben Hassan, portanto, isto aqui eram umas mulheres, com crianças, e essa era a vestimenta deles. É interessante, irmãos, Essa vestimenta, o que vocês acham? Dá uma olhada nela, assim. Muito bom. E agora olhem para o povo de Deus. Sem machucar ninguém. Mas é interessante que essas imagens transmitem, às vezes, coisas que devem nos fazer pensar, É um vestido clássico deles, É um vestido de viagem, certo? E é cômodo, para andar, para viajar. E parece que é abaixo do joelho. É lindo, Muito bem. O que temos aqui? Papiro Boclin. Esse nome. Boclin. Me ajudem lá. Brooklyn. Como é que é, irmã? Brooklyn. Brooklyn. Vou aprender inglês. Eu vou aprender inglês, irmão, vocês vão ver. Antes de morrer, eu vou falar inglês. Olha. É o papiro de Boclin, como a irmã diz, Boclin. Olha, tem um R. Esqueçam, como vocês quiserem. Tem um R aí, como vocês quiserem. Foi escrito em 1446. Ponto 35. O que é que há nesse papiro? O que é o papiro de Brooklyn? Datado da terceira dinastia do Egito, aproximadamente entre 1800 a.C. e a 1700 a.C. São mais de 3.700 anos. Durante o final do Médio Império, este documento, de 2 metros de comprimento, foi adquirido pelo Museu de Brooklyn. Ele é essencialmente um registro administrativo de uma grande propriedade egípcia em Tebas, ou Tebas. O conteúdo do documento. O papiro contém uma lista de cerca de 95 servos ou escravos que trabalhavam em uma propriedade doméstica, o que o torna extraordinário, e a composição étnica dessas pessoas. Étnica. A origem semítica, cerca de 40 a 50 nomes na lista não são egípcios, mas sim nomes de origem semítica proveniente da região de Canaã. Mudança de nome. O documento mostra que estes servos estrangeiros recebiam nomes egípcios após a sua chegada. Uma prática comum para a integração forçada ou administrativa. Vocês se lembram algumas pessoas que mudaram o nome na Bíblia? Sim. Jovens, quem foi o primeiro que mudou o nome? Não, estamos a falar de países, que, de exemplo, nesse caso, Egito, em Babilônia. Vocês se lembram lá dos jovens de Babilônia? Chegaram lá como servos, o que fizeram? Mudaram-lhe o nome. Portanto, esse papiro é original e ele nos dá uma clareza exata daquilo que aconteceu. A história diz que foram 37, eles são mais, 50. Quem sabe se não eram mais, A conexão bíblica e o ponto crítico. A imagem que você enviou, portanto, destaca nomes específicos que aparecem no papiro e que coincidem com nomes bíblicos. Psip-Harah. Psip-Harah. Ou Sifra.
No livro do Êxodo, esse é o nome de uma das parteiras hebreias que desobedeceram ao faraó. Lembram-se da cifra? Da Bíblia? Muito bem. Asher é um dos filhos de Jacó e uma dos tribos de Israel. Menahem, um nome hebraico comum. Ishahar, Issacar, outro filho de Jacó, e nome de uma tribo de Israel. Irmãos, isso aqui, de facto, o original está todo destruído. Eles colocaram as parcelas e conseguiram tirar alguns nomes que estavam escritos. Presença semita pré-êxodo. Para muitos historiadores, o papiro prova que havia uma população semítica significativa vivendo no Egito muito antes da data tradicionalmente atribuída ao êxodo. Status social. Ele demonstra que esses povos semitas não eram apenas nômades de passagem, mas estavam integrados no sistema do trabalho egípcio como servos domésticos. Desafio e cronologia tradicional. Alguns pesquisadores utilizam esse papiro para argumentar que Êxodo pode ter ocorrido mais cedo do que a visão acadêmica padrão, que geralmente a coloca na primeira nona dinastia, como Ramsés II. Resumo técnico, localização atual, está no Museu de Brooklyn, em Nova York. Escrita, hierático, uma forma cursiva de hieróglifos. Datação, reinado de Sobek-Hotep, aproximadamente em 1740. E a publicação original foi publicada pela primeira vez em 1955 pelo egiptólogo William C. Hayes. Conclusão. Embora o papiro não mencione israelitas como uma nação, ele é a evidência direta, mais próxima que temos de pessoas com nomes tipicamente hebraicos vivendo e servindo no Egito no período descrito pelas narrativas patriarcais da Bíblia. É uma peça fundamental para quem estuda a veracidade histórica do período da escravidão no Egito. Esse é o papiro original do Brooklyn, de 1446, porque estava tudo desfeito, mas se conseguiu tirar de lá os nomes que aparecem também na Bíblia. Fim da primeira palestra histórica. Meus queridos, foi o que eu consegui para a primeira parte. Irmãos queridos, eu creio que você ficou de alguma forma mexido. Se você conhecia ou não conhecia, quero ver umas mãos levantadas. Quem tinha conhecimento de que a gente estudou hoje? Eu não tinha. Do que a gente estudou hoje. Um bocadinho. A irmã lá atrás tem um bocadinho. Alguém sabia desses factos reais arqueológicos que nós estudamos hoje? Irmãos, a Bíblia é verdadeira. O povo foi maltratado no Egito. No próximo estudo vamos ter, irmãos, imagens reais de escravidão do povo de Israel. Vamos ter alguns fatos daquele relato que há uma cidade que os tijolos já não eram construídos com palha. Há muitos outros relatos de papiro, que trazem revelações de que realmente houve uma praga no Egito. Houveram várias pessoas que deixaram escrito a clamar para Deus por que isso está a acontecer conosco. Estamos a tratar sobre as pragas. Irmão, se você ficou curioso de alguma forma, venha ver e ouvir a próxima palestra, porque ela vai ser bem mais forte. Para a próxima palestra vamos tentar não somente mostrar fatos reais, como também acompanhar com a Bíblia Sagrada e o Espírito de Profecia. Nós vamos tentar, mas eu antes de entrar no estudo profundo, quero trazer atos reais para você, para que você veja que você não está aqui por acaso. Um Deus poderoso está a guiar a sua não. Está a guiar a sua pessoa, irmão querido. Até agora, nesse momento, você está aqui porque Deus guiou você, assim como Ele guiou o povo de Israel. Cada passo que aconteceu com esse povo, cada provação que Deus permitiu que eles tivessem. Sara! Irmãos, foi para que, de alguma forma, Deus pudesse resgatar essas pessoas. A Bíblia diz que Ele morreu por todos nós. Ele não morreu somente por alguns.
Deus também queria salvar os egípcios, mas eles não o quiseram. Somente alguns deles salvaram-se juntamente com o povo de Israel. Alguns deles. Somente alguns. Alguns deles morreram no Egito, infelizmente. E os que saíram com eles foram um tropeço, um aguilhão, assim como diz o apóstolo Paulo, um aguilhão na carne. Irmãos, nós vamos aprender muitas coisas. Nos vamos trazer factos reais desta Bíblia maravilhosa que eu tenho aqui na minha mão. Muito obrigado. Nós vamos então acabar aqui com um cântico e uma oração e depois vamos nos despedir. Então vamos concluir com um cântico, já também a conclusão do sábado. Tá? Vocês gostaram, irmãos, dos factos que a gente apresentou aqui ou não? A mim me deu muito trabalho, irmãos, muito trabalho. E vai me dar ainda mais trabalho para buscar e conseguir factos reais daquilo que você possa tocar, né? Como este canal de José, aquele papiro, aqueles nomes. Irmãos, a tumba de José lá, né? Ainda está lá hoje, mas está vazia. Não tem lá os ossos mais. Irmãos, fantástico, irmãos, fantástico. Isso tem que trazer crença, irmãos. Vocês vão ver factos reais da passagem do mar vermelho. O faraó a gritar por Deus, por seu Deus, né? Por que isso nos aconteceu? Isso está gravado na sua tumba. Irmãos, eu não vou falar mais nada que é para não perder depois o foco. Então pronto, vamos então concluir o sábado com esse hino aqui maravilhoso. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, estrelas mil a cintilar no espaço, o teu poder em manifestação. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Se ao caminhar por campos e florestas, escuto as aves belas a cantar e estendo o olhar do alto da montanha, na fonte alheia eu ouço a murmurar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Se penso então que sem poupar teu filho e enviaste para morrer por mim, levando à cruz os meus pecados todos, para eu viver a vida que é sem fim. Então minha alma canto a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canto a ti, Senhor. Qual grande és tu, qual grande és tu. E ao vir Jesus, era esplendor e glória,
prostrar-me-ei em gratidão infinita, exclamarei: quão grande és tu, meu Deus. Então minha alma canto a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canto a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Amém. Amém. Irmãos, eu vou me ajoelhar. Se você quiser permanecer de pé, quem desejar, pode se ajoelhar comigo. Querido Pai amado que está nas alturas do céu, obrigado, Senhor, por mais um sábado que Tu nos deste, Senhor. Um sábado cheio de alegrias, para alguns com tristezas, para alguns com decepções, mas para os outros, Senhor, com esperança em Ti. Obrigado, Senhor, que Tu nos trouxeste esperança por meio do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, que estamos aqui na Tua casa hoje, compartilhamos uns com os outros experiências, oramos uns pelos outros, Senhor, e sentimos a Tua presença. Obrigado, Senhor, pelas evidências que Tu nos tens trazido nesta tarde, Senhor. Muitos dentre nós não sabíamos sobre essas informações, pois essas informações têm que ser procuradas como um tesouro, escondido por baixo na terra ou no fundo do mar. Mas elas podem ser encontradas, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, que nós possamos confiar em Ti, tocar pela fé e crer, Senhor, realmente nessa história maravilhosa, magnífica do Teu povo a passar pelo Egito, 400 anos de escravidão e pelo deserto, 40 anos de peregrinação. Nos lemos, Senhor, do Espírito de profecia que nós somos esse povo. Não há diferença entre nós e eles. Ó Senhor, por favor, ajuda-nos a aprender cada lição aqui transmitida. Que nós possamos sair daqui com fé e esperança. E que se alguém daqui, Senhor, ainda é cético, ó Senhor, por favor, a incredulidade, faça-o desaparecer, Senhor. Que ele possa, Senhor, confiar em Ti. Que ele possa se entregar do coração. Que ele possa, Senhor, se arrepender e confessar seus pecados por tanto tempo que não acreditou na Tua palavra assim como ela é escrita. Senhor Jesus, transforma a nossa vida. Transforma o nosso ser. Faça de nós, Senhor, testemunhas vivas. E ajuda-nos a peregrinar contigo até Canaã Celestial. Dá-nos uma boa semana, Senhor. Cuida da Tua lista de oração que foi levantada nesta tarde aqui, Senhor. Cada pessoa, cada clamor, atenda-o, Senhor, pela misericórdia que Tu tens para conosco, Senhor. Agradecemos de coração pelo Teu amor e que Tu ainda não desististe de nós, Senhor. Muito obrigado. Dá-nos uma boa semana na Tua presença, Senhor. Eu que pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 E amém, Senhor. Queridos, boa semana. E mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença nesta tarde. Aprecio muito pelo vosso esforço. Muito obrigado. Deus vos abençoe. Tenham uma boa semana. Obrigada, boa semana.